que a gente vai falar de uma coisa que acontece muito frequentemente e que talvez algum de vocês já tenha passado. Por exemplo, de você ter tido uma dor nas costas que sarou, que você fez uma cirurgia, por exemplo, você fez a fisioterapia, e aí você fez aquele raio-x, fez a tomografia, e o médico falou, tá tudo bem, agora é vida normal. Ou então se você teve uma lesão no joelho, que você torceu, ou que você fez uma cirurgia de ligamento, deu uma limpada ali com a artroscopia, deu uma corrigida lá no seu menisco, e mesmo assim, depois de ter feito a fisioterapia, você ainda sente que você não confia nessa articulação. Ou alguém que torceu o tornozelo, que torce o tornozelo com frequência, ou que teve uma fratura de tornozelo porque torceu o pé e fez todo o tratamento, ficou imobilizado, colocou gesso, colocou placa, colocou parafuso e mesmo assim sente que não pode confiar naquela articulação. Tem alguém aqui nessa live que sente isso, que sente que já se machucou uma vez, fez físio, fez exame depois e o médico falou, tá tudo bem, pode fazer vida normal, pode continuar fazendo esporte. Tem alguém aqui nessa live que já passou por essa situação? Fati, fisioterapeuta. Me conta aí dos seus pacientes, então. Quem é que tem, se você tem algum paciente que sente essa insegurança depois da lesão, depois de ter tido alta da físio, depois de ter feito a físio no convênio. Vera Lúcia, sim. Me conta aí qual é a articulação que você teve uma vez machucada e que você hoje não confia mais direito nela. Se é joelho, se é tornozelo, se é o quadril, se é a sua lombar, me conta aí. Eu tenho dor no joelho. Ô Sueli, e aí, mas você confia nesse joelho? Como é que é essa dor no seu joelho? Me conta. Se é quando você desce escada, você vai descer do ônibus, quando você está andando na calçada, que você sente que você não pode confiar muito naquela articulação. Oi, Cláudia, quadril. Quadril também é uma articulação que dá muito BO, né? Porque quando a gente tá com dor no quadril, a gente não consegue fazer nada direito. A gente não consegue andar direito, não consegue subir escada, não consegue descer escada, né? Até para ir no banheiro, dói o quadril. Por quê? Porque a gente depende muito da articulação do quadril, porque ele está bem no meio do nosso corpo, né? Então, essa articulação, ela é muito importante para a nossa estabilidade também. E todos os movimentos. Vera Lúcia, tornozelo e ponta do pé abaixo do dedinho. Mas aí é aquela quando você vai passar assim na cama e aí você deixa o dedinho assim para trás? Uma vez já aconteceu isso com você, Vera Lúcia? Me conta. Porque comigo já aconteceu um monte de vezes. Eu vou passar em algum lugar e deixo o dedinho assim para trás. E aí dá aquela dor. Nunca tive uma fratura, tal, né? Mas dá aquela dor. E é horrível essa dor, né, gente? Essa dor do dedinho. Nossa Senhora. Não consigo mais subir escada nem cadeira. Por quê, Vera? Porque você não confia nessa articulação, certo? Nessa live eu vou mostrar para você que nem sempre a gente está sabendo treinar o nosso sistema para a gente poder confiar de novo nessa articulação. Também, mas fraturei. Nossa, fratura é difícil. Primeiro, quando a gente tem uma fratura, a gente fica imobilizado. Quando a gente fica imobilizado, a gente vai perder a musculatura naturalmente. Toda imobilização vai trazer pelo menos 5% de perda muscular por semana de imobilização. Então, quando você a primeira semana está imobilizada, perdeu 5%. Quando vem a segunda semana de imobilização, você vai perder os 5% daqueles 95% que sobraram. Então, a perda muscular, ela é exponencial, né? Ela não é uma coisa constante quando a gente está imobilizado. E isso é uma coisa que muita fisioterapia que a gente recebe hoje, normalmente os médicos receitam 10 sessões, 20 sessões, e muitas vezes o fisioterapeuta que está te cuidando não tem tempo de trabalhar todos os sistemas para fazer que você confie de novo nessa articulação, né? Se alguém aqui já fez físio, ou é mesmo físio, me conta aí
Como é que você se sentiu depois dessas 10 sessões, dessas 20 sessões? Como é que você saiu com essa sua articulação aí, que já está cicatrizada, né? Não consigo fazer atividade física mesmo precisando. E o médico dizendo que meu joelho está bem. Gente, isso é muito, muito comum. Porque o médico vai olhar o seu raio-x, ele vai olhar a sua tomografia, vai fazer um ultrassom lá para ver os tendões. E muitas vezes as estruturas físicas, elas estão intactas, de verdade, o médico não está mentindo para você. E segundo a lógica, você poderia já fazer todas as atividades que você fazia antes da lesão. Mas o negócio é muito mais complexo. Nunca fraturei nada, mas sinto muita dor no quadril. Mesmo que você não tenha fraturado nada e você sente a dor no quadril, você vai criar uma conexão com o seu cérebro que vai falar para o seu cérebro, ó, tem aquela dor lá no quadril, não apoia muito não, não força muito não. Não é assim que a gente pensa quando a gente tem uma dor, ou quando a gente teve uma dor, quando a gente teve uma lesão, ou mesmo quando a dor já foi embora, o médico já passou anti-inflamatório, já fez físio, a dor já foi embora, mas aquele circuito da dor, do alerta, ficou ainda dentro de você. Então, nessa live eu vou mostrar para você hoje que a recuperação de uma lesão ou a recuperação depois de uma dor não depende só do exame, não depende só do exame estar normal. Ele depende de outros sistemas que precisam estar conectados para você voltar a confiar naquela articulação de novo, né? Quem aqui, por exemplo, torceu o pé e aí de repente veio uma dor na coluna? Tem alguém aqui que torceu o pé, aí ficou andando meio torto aqueles dias lá e aí veio uma dor nas costas, depois travou das costas? Eu, quando atendia meus pacientes, era muito comum de você ver isso. Porque a pessoa começa a criar compensações, porque a pessoa precisa continuar fazendo as coisas. Você precisa continuar fazendo as coisas mesmo que você tenha lesão. Tô certa? Oi, Rosa. Oi, Neide, tudo bom? Oi, Marúcia, sim. E aí, o que muita gente não treina, não tem tempo de treinar nesse tempo de recuperação de lesão, são os 3 sistemas de equilíbrio que a gente precisa. Porque treinar o equilíbrio e a reabilitação não é uma coisa de só você ir lá na físio. A físio vai fazer o quê? A físio vai fazer você fazer exercício de força, né? Ela vai melhorar a qualidade do seu movimento, a amplitude daquele movimento, né? Ela vai fazer com que o seu joelho, com que o seu quadril, com que o seu tornozelo volte a ter uma movimentação dentro da normalidade, né? E vai tentar reconstruir a sua musculatura enquanto você está lá. E vai trabalhar na sua dor, na analgesia da sua dor, né? Para que você não sinta dor, tudo isso. Mas tem uma coisa que depende de um processo, né? Não adianta a gente querer forçar o corpo. Vamos supor que você teve uma fratura de tornozelo. Não adianta você fazer 10 sessões de físio e achar que essas 10 sessões de físio vão fazer o seu tornozelo e o seu cérebro conversarem normalmente de novo. Porque não vai. Porque o seu cérebro precisa entender. Ele já percebeu que a sua lesão foi curada, que aquela fratura já grudou, né? Ou que você fez a cirurgia, ou que aquela inflamação já passou, seu cérebro já entendeu. Mas você precisa provar para ele que ele pode confiar de novo nessa articulação. Como é que você faz isso? Alguém aqui tem alguma ideia? Como é que a gente faz para convencer o nosso cérebro que a nossa articulação tá boa de novo? Tem muitos fatores que podem influenciar nisso tudo, né? Dentre eles está o fator de força, que você precisa ter músculo para você poder usar essa articulação novamente, tá? Tem o fator de amplitude do movimento. Você tem que conseguir
fazer todo o movimento para que essa articulação funcione normalmente. Mas tem um outro sistema que é integrado com o seu sistema nervoso e que na maioria das vezes não é reabilitado da maneira correta. Primeiro, falta de tempo, porque o físio não consegue fazer tudo em 10 sessões, né? E o médico fala assim, não, ó, tá tudo bem, sua tomografia tá boa, pode ir. Só que você, quando você sai da físio e o físio fala para você, continua fazendo os exercícios em casa, não é assim? Por quê? Porque a gente não tem como. Tem físio que faz, eu fazia isso muito no consultório, né? Eu fazia desenho dos exercícios que o paciente ainda precisava fazer, mesmo depois que o convênio tinha acabado as sessões, eu fazia desenho e falava assim, ó, você faz esse exercício para continuar ganhando mais massa muscular, para você continuar ganhando mais estabilidade na sua articulação. E eu tenho certeza que muita gente já passou por essa situação aqui. Escreve eu se você já passou por essa situação aqui no chat. Escreve para mim, para eu saber quem é que está aí, que já se machucou, ou se alguém aqui tem algum caso que queira me contar. E aí, o que acontece? A gente tem 3 sistemas que a gente trabalha dentro dessa conexão com o cérebro. Que é, primeiro, o sistema... Vera Lúcia, eu. Pois é, Vera. O sistema visual. A gente já nasce tentando se orientar pelo horizonte. O horizonte é uma referência importantíssima para a gente quando a gente está fazendo qualquer atividade. Tanto é que quando você fecha os olhos e tenta fazer alguma outra atividade que você normalmente faz de olho aberto, que você conhece o ambiente, mas mesmo assim você percebe que você não consegue fazer aquela atividade como se você tivesse de olho aberto. Por quê? Porque essa é uma hegemonia, uma coisa que a gente precisa ter é a orientação do horizonte. A gente saber aonde o horizonte está. Concorda? Segundo sistema que a gente tem é aqui dentro do ouvido. Lesionei as 2 panturrilhas. Simone do céu, como é que você fez isso? Correndo? Você é corredora? Me conta aqui no chat, tá? Eu vou continuar. Aqui dentro do ouvido. Lá a gente tem o labirinto. O que é o labirinto? É como se fosse uma conchinha assim, que tem uns cristalzinhos que se mexem lá dentro. E tem uns cílios. Esses cílios, eles nadam num líquido. E aí, conforme esses cílios se movimentam dentro do líquido, você consegue perceber aonde está o seu corpo, aonde você está no espaço. Né? Então, muitas vezes, tem muitos casos de tontura que são labirintite, que várias pessoas já tiveram, ou tiveram diagnóstico de labirintite. Nem sempre é labirintite, mas tem muito médico que dá diagnóstico de labirintite para qualquer tontura que vier, né? Mas nem sempre é. Beach tênis, então terreno irregular, né, Simone? Então, faltou o terceiro fator, que chama propriocepção. O nome é complicado, mas eu vou explicar para vocês por que isso é importante. Quando a gente tem uma lesão, não importa onde é, tá? Você vai proteger aquela articulação, certo? Por um determinado período de tempo, para você poder recuperar, regenerar essas estruturas. E existem sensores dentro das articulações, dentro dos músculos, e esses sensores, eles mandam a informação para o cérebro toda hora para falar aonde que essa articulação está no momento, né? O que essa articulação está passando no momento. Por exemplo, você está jogando beach tênis, é muito difícil de prever. É muito difícil para os seus sensores proprioceptivos saberem aonde vai estar. Porque, primeiro, você está olhando para a bola, você está olhando para cima, né? E aí você não está diretamente se orientando através do horizonte. Você está se movimentando rápido, que é um desafio para o seu sistema vestibular, porque aqueles cílios lá dentro do seu labirinto, eles estão se mexendo para saber onde é que você está,
né? E ao mesmo tempo, você tem os sensores dentro do seu músculo, por exemplo, da panturrilha, que vão mandar informação para o cérebro tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. O cérebro recebe 11 milhões de informações do seu corpo por segundo. Por segundo. Dessas 11 milhões de informações, ele vai filtrar ali umas 60 que ele vai achar que é mais importante, né? Então vamos supor, a Simone estava jogando beach tênis e estava olhando lá para a bola, e para ela, naquele momento, era mais importante ela pegar a bola do que saber exatamente aonde o tornozelo dela estava, por exemplo, ou onde o joelho dela estava. E aí o cérebro da Simone filtrou essa informação, que ela queria pegar a bola, porque ela estava conscientemente mandando essa informação para o cérebro. Então essa prioridade era a primeira. E aí o cérebro deixou de filtrar as informações da panturrilha dela. E aí, esse sistema proprioceptivo, que a gente chama esses sensores, não funcionaram. E aí aconteceu a lesão. Né, Simone? Me conta aqui. Né? Oi, Eliane. Viveiro da família Mundo Verde, que legal. E aí aconteceu isso. E aí a Simone fez a lesão. E aí, o que ela teve que fazer? Ela teve que parar de jogar, né? Ficou algum período de tempo, não sei quanto tempo, Simone, ela ficou imobilizada. E esses sensores também ficaram mais inativos. Eles deixaram de mandar tanta informação porque eles não estavam precisando mandar, porque ela estava paradinha mesmo. Então não estava precisando mandar para o cérebro. E eles começaram a priorizar outras conexões de outras partes do corpo, ao invés de priorizar a lesão da panturrilha. Aí vamos dizer que a Simone passou a imobilização, foi lá na físio, e aí a físio vai trabalhar a mobilidade daquele tornozelo. Ela vai trabalhar a mobilidade do joelho. Ela vai trabalhar a analgesia da dor. Mas muitas vezes ela não vai trabalhar os sensores que vão dizer para o cérebro da Simone que a panturrilha dela tá boa, que pode fazer beach tênis de novo. Nem sei se você está fazendo beach tênis, viu, Simone? Escreve aqui. Nem sei se a Simone está aí ainda, mas eu estou usando o exemplo dela. Fiquei 2 meses, caramba, 2 meses é bastante. Só falam de fisioterapia. Porque na verdade, quem coloca a mão mesmo na lesão é o fisioterapeuta. O médico vai ver o exame, vai dar o anti-inflamatório, fala assim, vai para físio. E o físio tem que ter essa ideia que ele precisa de novo fortalecer essa conexão. Principalmente, Simone, se você vai voltar a jogar beach tênis, né? Que eu acho que você tem que voltar, mas dentro de um progresso, dentro de um método que você não vá se lesionar de novo. Sinto até hoje. E aí o que acontece dentro da cabeça da Simone? Ela vai jogar o beach tênis e ela não vai jogar que nem ela jogava antes. Porque toda vez que ela for jogar o beach tênis, ela vai falar, ai, minha panturrilha. E aí já vai ligar um botãozinho lá na cabeça dela e falar assim, gente, eu tenho que tomar cuidado com a panturrilha, para eu não me lesionar de novo. É ou não é, Simone? Eu não sei como é que é o seu rendimento agora dentro do beach tênis, mas se você não desfizer essa conexão de alerta da sua panturrilha com o seu cérebro, ele vai continuar no alerta. E é por isso que é importante a gente treinar esses 3 sistemas. O sistema que você vai estar se orientando pelo horizonte, o sistema que você vai estar orientando através do seu ouvido, o sistema que vai dizer para o seu cérebro aonde a sua articulação está. Então, grava isso, ó, quem está fazendo físio ou quem é físio aqui, gente, pensa nisso, fico insegura. Porque você não desligou a conexão do alerta
da sua panturrilha. Mesmo o médico falando, sua panturrilha tá boa, pode jogar, não é? Sempre vem aquele medinho. E é por isso que o físio tem que pensar nessa progressão. Então, se você é físio, tá aqui. Se você tá fazendo físio, lembra dessa palavra, propriocepção. Propriocepção. São esses sensores que vão desfazer as conexões negativas com o seu cérebro. São esses sensores que vão trazer a sua articulação de volta para o normal. Então, é lógico, dentro do De Volta ao Eixo, dentro do meu curso, né, a gente treina de uma forma progressiva. Porque não adianta o médico falar assim, pode voltar ao normal, né, Simone? Aí a Simone, boa, vou voltar a jogar beach tênis. E ela vai lá no primeiro dia e vai jogar beach tênis e não vai. Não vai porque o cérebro dela não vai deixar, vai falar, para, porque senão você vai machucar de novo a panturrilha. E é isso que a gente tem que começar a modular dentro do nosso cérebro, né? Tive um acidente no meu dedo indicador, fui fechar a porta e bati na parede. Deu bastante, subiu uma grande bolha com dores, fui ao médico. Eu já estou há 3 anos tratando o braço inteiro, dedo e cotovelo. Quero saber mais sobre isso. Gente, Simone, quer saber mais sobre isso? Depois você me escreve no privado que eu te explico direitinho. Gente, mas 3 anos tratando o braço inteiro, por quê? Dedo indicador. Aqui, ó, termina um nervo radial, né? Às vezes a gente machuca o dedo e esse nervo que vai aqui para cima, que passa no braço inteiro, aliás, ele vai estar mandando esse sinal de alerta toda hora, falando pro seu cérebro, ó, o que você tem que fazer? Desensibilizar. Você tem que ter um progresso para você recuperar essa articulação e falar aqui primeiro para sua cachola que tá tudo bem. Com fisioterapia, ergoterapia, acupuntura, Sueli, mesmo tendo indicação de fazer atividade, não me sinto segura. Gente, vocês não estão errados. Isso daí não é falta de coragem, tá? Isso daí é um sistema de proteção que o seu cérebro tá te dando, porque ele tá com medo de você se machucar de novo. Mas a gente tem como provar para o cérebro que a estrutura está intacta, que dá para a gente colocar um pouquinho de carga de novo. Não de uma vez, pelo amor de Deus, né, gente? Mas dá para a gente mostrar para o cérebro e provar para ele que dá para colocar carga de novo, né? Isso é uma progressão. Mas eu quero dar um exemplo para vocês de como a propriocepção funciona hoje, tá? Então, se você puder levantar, levanta. E aí você vai levantar um pé do chão, tá? Não precisa ser muito alto, tá? Mas se você tiver problema de equilíbrio, você segura numa cadeira, segura numa mesa, segura em algum lugar, tá? O que é a propriocepção? Você está sentindo no seu pé de apoio que a carga aumentou sobre ele, né? Você está sentindo isso. E aí, por exemplo, quando você muda a posição da sua bacia, faz comigo, ó, levanta, tem aqui os 2 ossinhos, ó. O ideal é a gente deixar ele retinho, mas para eu mostrar para vocês hoje, eu quero que você levante um lado da bacia e depois desça. Primeiro, você vai sentir lá no seu pé a carga. Provavelmente você vai sentir a sua articulação do tornozelo se movendo levemente para ajustar esse peso, certo? Vem comigo, gente. O seu joelho e o seu quadril. Por quê? Porque a gente está mexendo nos estabilizadores aqui do quadril. Sem estabilização no quadril, seu quadril, sua bacia cai, certo? Mas você está controlando esse movimento. Vocês estão fazendo junto, gente? Isso foi um montão de informação que a gente mandou ao mesmo tempo para o seu cérebro, de um montão de articulação, desde as articulações do seu dedo do pé que estava segurando lá no chão, por exemplo, até os ossinhos
do seu pé que estavam se ajustando para manter o equilíbrio, a sua articulação do tornozelo, o seu joelho e o seu quadril. Agora, vamos tentar. Gente, eu não sei se eu tiro óculos, ponho óculos, porque esse negócio de óculos é um saco, né? Quando a gente só usa para de perto. Então, vamos comparar com o outro lado. Levanta o outro pé do chão. Sua bacia está reta. Os seus estabilizadores do quadril já estão funcionando, eles estão estabilizando. Todos os seus estabilizadores do tornozelo estão trabalhando. Mas, quando você coloca um movimento, levanta e desce um lado da sua bacia, você percebe muitos músculos se mexendo de uma vez. E isso é uma enxurrada de informação para o seu cérebro. Simone, não sei se você está fazendo, mas ia ser legal saber como é que você está se sentindo. E aí, você vai falar para o seu cérebro se teve alguma assimetria, se algum lado é mais difícil do que o outro, se um pé tremeu mais do que o outro, né? Então, isso é a propriocepção. São milhões de sensores que estão falando para o seu cérebro se está tudo bem ou se você já está tendo aquele medinho, sabe? Aquele medinho de ficar num pé só, o medinho de mexer o quadril. Quem estava com dor no quadril, eu nem lembro. O medinho de mexer no quadril, né? Quem tem dor nas costas, dor lombar? Também. Por quê? Porque quando você, vamos dizer que você tem uma dor na lombar, que você já travou da lombar, né? Aqui. Você estava, sei lá, descendo do carro e uma vez a sua lombar travou. O seu cérebro vai lembrar disso toda vez que você descer do carro. E eu tenho certeza que você conscientemente também se lembra disso. Oi, Bia, eu estou fazendo sim. Ah, que bom, Simone. Depois você me conta aqui como é que foi, se foi simétrico ou não, tá? Você lembra. Mas, se você treinar isso daí, se você, vamos supor, a sua posição de lesão foi saindo do carro. Se você treinar e você mostrar e provar para o seu cérebro que tá tudo bem fazer o movimento, ele vai entender. E você vai conseguir sair do carro sem pensar nisso. Porque o medo de fazer o movimento é limitante. O medo que você tem de lesionar de novo vai evitar que você faça um movimento com liberdade, que você faça um movimento com confiança, não é? E dentro do De Volta ao Eixo, a gente começa trabalhando musculatura profunda, que é aquela que você não vê no espelho, nem na academia, né? Então, a musculatura profunda, o que é? É aquela musculatura que fica aqui dentro do abdômen. Quando a gente, por exemplo, trava a lombar, quando você tem uma dor no quadril, quando você passa muito tempo imobilizado, essa musculatura profunda, ela vai relaxando também. Por quê? Porque você está imobilizado mesmo, não está precisando, né? Só que ela também precisa de treino. E a musculatura profunda não é para treinar com peso, não é para treinar com resistência. É o tônus basal que você precisa manter. Como é que você faz isso? Distribui o peso aí nos dois pés, ou distribui o peso aí nos dois bumbums, fica bem no meio. E aí faz uma contração de segurar o xixi, como se você fosse segurar o xixi. Não para de respirar, tá? E relaxa. Contrai e relaxa. Essa é a musculatura do seu períneo, que está ligada a essa musculatura profunda do abdômen. Quando a gente não tem um tônus de base, quando o seu períneo fica assim caído, assim que nem uma tenda, uma rede, você não consegue estabilizar, porque esse músculo não está ativado. Então a primeira coisa que a gente tem que ativar é a musculatura profunda. Não segurando o xixi o tempo todo, não é isso, gente.
é uma contraçãozinha. Porque se esse músculo precisar contrair de repente, se você estiver andando numa calçada e tiver um buraco e você torcer o pé, esse músculo vai ser o primeiro que vai te estabilizar. E se ele não tiver um tônus mínimo ali, até ele começar a contrair, você já está no chão. Então, vamos fazer de novo aquele exercício de um pé só? Só que agora eu quero que você contraia um pouquinho, assim. Segura só um pouquinho o xixi, tá? Só um pouquinho. Você já percebe que a sua estabilidade muda. Tá percebendo? Fala sim ou não, se você não tá percebendo. Tá? E aí a gente vai colocar a bacia para trás e para frente, tá? Então, a gente vai fazer esse movimento aqui. Tá? Para trás e para frente com a sua bacia. E você vai sentir a mesma coisa nos seus sensores proprioceptivos. Você está mudando o seu centro de gravidade, você está mudando o jeito que você está colocando peso nas suas articulações e, acima de tudo, você está mantendo um tônus de base da musculatura profunda. Que se acontecer por acaso de você começar a cair, essa musculatura vai te ajudar a se estabilizar. Então vai lá, faz na outra perna. Uma contração de base, físios que estão aí, vocês sabem, né? Então, uma contração de base, um pequenininho, gente. É só um pequenininho para você já deixar esse músculo pronto, caso tenha um desequilíbrio, tá? E agora vai, com a bacia para frente e para trás. E você vai sentir no seu pé, você vai sentir a sua panturrilha trabalhando, você vai sentir os seus dedos do pé trabalhando, né? O seu quadril trabalhando, a sua lombar trabalhando. E tudo isso são informações de treino que você está mandando para o seu cérebro e falando, olha, eu consigo fazer esse movimento. Você pode começar a quebrar o ciclo da dor. Você não precisa me proteger desse movimento, porque eu não caí. Espero que ninguém tenha caído, né, gente? Por favor. E dentro do De Volta ao Eixo, a gente trabalha assim. A gente começa deitado, musculatura profunda. Depois, musculatura postural, propriocepção, sistema vestibular, combinando com o sistema de olho, que a gente trabalha o movimento da cabeça, para a gente ativar esses sensores também, que a gente precisa. Então, não é coisa de velho treinar equilíbrio. Muita gente fala, é porque só velho que tem que treinar equilíbrio. Não, gente. A Simone estava jogando beach tênis, cara, e teve lesão. Por quê? Porque o sistema proprioceptivo dela não estava funcionando. E é por isso que tem muito atleta. Você já viu um jogador de futebol treinando equilíbrio? Gente, isso daí é uma base para você ter coordenação, para você ter reação, para você ter reflexo. A gente precisa treinar isso. E saiba que uma vez que você machucou uma articulação, esse circuito vai se formar de qualquer maneira no seu cérebro. E para você poder usar essa articulação de forma otimizada, de normal, como você usava antes, você tem que quebrar esse ciclo. Senão você não vai conseguir nunca trabalhar essa articulação do mesmo jeito que você trabalhava antes da lesão. E é isso que eu queria ensinar para vocês, gente. É importante treinar força? É. É importante fazer alongamento? É. Mas é importante treinar a conexão de todos esses sistemas, porque é isso que vai te manter de pé. É isso que vai evitar a lesão. Que live maravilhosa. Que aula maravilhosa, obrigada. Gente, era isso que eu queria ensinar para vocês hoje. Estou com uma dor na parte de baixo das costas e desce para as pernas. Eu sinto os músculos doer, eu acho, né? Esse exercício melhorou um pouco. Por quê? Porque os músculos estabilizadores, eles vão lá para a lombar. E eles vão, em vez de eles puxarem a sua lombar para baixo, porque eles estão inativos, eles vão suportar a sua lombar. E aí a sua lombar vai relaxar. Por quê? Porque ela não tem que segurar ninguém puxando para baixo. E isso é o poder
da musculatura profunda, gente. É uma ativação pequena para você deixar esse músculo sempre preparado. Para caso você tenha algum desequilíbrio, torcer o pé, ou você, sei lá, pisou na areia, caiu no buraco, enfim, tropeçou, né? Então, isso é muito importante que você mantenha essa musculatura profunda. Se você está aqui nessa live, está fazendo físio, converse com seu físio. Se você é físio, tente trabalhar isso com seus pacientes, porque eles vão te agradecer. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam. I am Arabi, I don't understand you. Oh, I'm sorry. I just make lives in Portuguese. Então, se você tem alguma dúvida a respeito desses sistemas, me escreve. Eu gosto de responder vocês, eu gosto de saber as dores que vocês têm, o que vocês estão sentindo, porque isso também me ajuda a melhorar meu produto. Né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me escrevam por aqui, me escrevam no privado e a gente vai se falando. E aí, então a gente vai se ver na próxima live. But I like you, thank you. A gente se vê na próxima live. E é isso, gente. Treinam propriocepção. É um nome complicado, mas todo mundo precisa treinar. Tá bom? Beijo no coração de vocês. E aí a gente se vê na semana que vem e eu aviso vocês.